Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre previsões Bloco Podcast. O que esperar de 2025. Lembrando que esse episódio está sendo gravado dia 21 de dezembro, então quando ele sair já vai estar aí meados de janeiro. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos recapitular, né, um pouquinho da vida de 2024. Eu comprei uma bola de cristal, né? Junto com mais um oráculo e algumas cartas, né? Então, assim, Psicografadas. é isso aí. Eu recomendo que você não só ouça, mas que você compartilhe esse episódio com outras pessoas. Sim. Bom, que 2024, hein, cara? Que ano. Um ano Eu que vou falar. tratorou geral, né? Não, assim, estamos em 21 de dezembro, né, para constar. Então, assim, pode ser que até dia 30 dê alguma mudança, mas esse momento, cara, eu posso dizer que 2024 foi interessante para cripto no geral. Muito. Os lucros de Bitcoin até o momento, porra, sensacionais, principalmente para quem nos acompanha. Quem nos acompanha, quem nos ouve há mais tempo e quem põe em prática aquilo que a gente fala, porra, tá no lucro. O cara tá bem, o cara tá no verde, né? Então, do ponto de vista, né, desses ganhos, tá bom. A gente pode também depois falar das regulamentações, que a gente tá migrando para um ponto não muito bom também, né? Mas eu acho que no geral tá um saldo positivo, cara, para esse ano, sabe? Cara, nesse momento o Bitcoin está fazendo 130% num ano, né? Nos últimos 12 meses. Isso é muito acima do que qualquer rendimento, né? Nós temos um problema local no Brasil, um problema esse que nós também avisamos, né? O real brasileiro aí está mais de 20% desvalorizado, é a moeda dos emergentes que mais desvalorizou esse ano. Passou a Argentina, né? Com horrores, o Milei tem feito a crise necessária lá, a correção de mercados, a necessidade de tudo e todos, né? E feito a crise e colocando o país nos eixos com ideias de liberdade econômica, né? Um liberal, né? Como a gente sempre fala, né? Não existe libertário na política, né? Justificamos isso em episódio, mas nós temos uma Argentina voltando aos trilhos, nós temos uma eleição americana que foi acachapante para Trump e o Partido Republicano, né? Ganhou os três, ganhou presidência, ganhou Senado, ganhou Câmara. Isso trazendo um certo protecionismo, uma tensão, a guerra na Europa escalando, a guerra no Oriente Médio escalando, as pessoas já começando a falar numa terceira guerra mundial, a venda de bunkers na Europa tem crescido sistematicamente, né, nos últimos 6 meses, pelo menos. Eu tenho acompanhado isso um pouco mais de perto. Então, esse cenário macro, né, lembra muito um cenário macro de 100 anos atrás, né, na Primeira Guerra Mundial, um cenário entre guerras, uma guerra comercial acirrando. Então, são situações mais complicadas num mundo geopolítico mais tenso, por um lado, um Brasil descolado da realidade, mas para quem é brasileiro
entendia um pouco mais desse jogo, sabia que o dólar uma hora ia bater nas alturas, porque a responsabilidade fiscal do governo brasileiro nunca houve, né? Essa credibilidade inicial internacional, para quem acompanha a gente principalmente, né? Quando o dólar estava abaixo de 5, eu sistematicamente estava aqui falando, e o Felipe também, gente, dolarizem, tem episódio para não ficar em real, tem episódio dos 30 anos de real perdendo PEG, gente, dolarizem, né? Quem dolarizou em janeiro teve 20%, ou seja, bateu a renda fixa brasileira. Então, sei lá, né, cara, assim, foi um ano complexo, um ano muito bom para se ter cripto, óbvio, um ano muito bom para quem dolarizou, mas a gente sabe que isso ainda é uma pequena parte do Brasil que faz, e a gente sabe que este ano é um ano de muito mais pobreza para o Brasil, né? As coisas ficando muito mais caras. Eu vejo pelo lado contrário, né? Eu vejo das coisas do Brasil ficando baratas, açúcar caindo de preço principalmente, uma série de produtos onde Brasil, banana caindo de preço, né? Coisas que o Brasil responde muito alto internacionalmente, você vê a queda de preço aqui, né? Então, lógico, para mim é vantagem, mas eu sei que isso é a custa da pobreza de um povo, e eu não posso comemorar uma coisa dessa, sabe? Seria contra as minhas convicções intelectuais, convicções morais, de formação de uma moral filosófica / religiosa, que me impedem de comemorar a desgraça, sabe? Apesar de muitos bitcoiners mais fervorosos em relação a isso, falar, não, é isso aí, o Brasil tem que destruir mesmo. Eu não gosto de ver a pobreza, cara, sabe? Não é legal você ser rico do lado de um monte de gente pobre. Você tem que. É um custo alto para isso, sabe? De segurança, de uma série de coisas. Não, mas eu meio que acho que eu entendo nesse caso. Eu concordo com você, né? Não é bom você ser rico quando todo mundo é pobre do lado, né? Mas, cara, a situação, assim, a nível de Brasil, né? Que eu acho que essa galera fala isso. E que, assim, muitas das vezes eu falo também, assim, esse pessoal tem que arder mesmo. É porque o brasileiro, no geral, ele não tem noção da merda na onde ele está enfiado. E além dele não ter noção, ele não faz por onde para sair da lama que ele está inserido. E além dele não fazer por onde, ele continua com certas narrativas que só fazem com que as pessoas ao redor dele afundem também. Então, por isso que eu acho que essa galera vem com esse negócio assim, eu quero mais é que o circo pegue fogo, porque talvez, se esse povo sofrer mais, eles aprendam, entendeu? Então, assim, é uma tese bem rígida, talvez, né? É bem totalitário falar isso, né? E existem coisas piores, né, cara? Assim, vai dizer o quê? Que em Cuba, que o povo sofra mais para entender a democracia, sabe? Vai dizer que na Coreia do Norte, que o povo sofra mais. Até quando eu sofrer, sabe? Até quando precisa, né? Até quando a gente não consegue mostrar que há um problema estrutural de iliteracia financeira em que as pessoas não entendem que elas comem em dólar, elas vivem em dólar, sabe? O dólar subir, a conta vai bater. Um governo que gasta mais do que arrecada e faz isso sistematicamente, coloca o país numa situação de fragilidade. A culpa do dólar alto não é do mercado, é do guardião da moeda, e o guardião da moeda é o governo, né? Assim, são conceitos básicos que as pessoas
não entendem ou caem em narrativas políticas extremamente simplórias, né? E isso é algo que eu não comemoro, sabe? É tipo aquela parte do filme da Grande Aposta que o Brad Pitt vira para os caras que estão comemorando o negócio lá e fala, cara, just don't fucking dance, sabe? Aham. Não dance, não comemore isso, sabe? Entenda que a sua tese está certa. Se você vai realizar lucro ou não é um outro problema, mas entenda que a sua tese está certa, o mundo está indo por aí e isso não é um bom caminho. Pessoas vão perder casas, pessoas vão. Sabe, o Brasil explodiu nos últimos 6 meses de leilão de imóveis de pessoas que retomaram e não pagaram. Cara, as pessoas não conseguem bancar a casa própria. Vão morar aonde? Por enquanto, ainda tem aluguel mais barato do que prestação de casa. Por enquanto. E a hora que não tiver, como é aqui em Portugal? Aqui em Portugal, o aluguel não está mais barato que a prestação de casa. E as pessoas perderam crédito. E aí? Vai virar tudo sem teto? Né? A gente já tem uma explosão de sem teto, e aí vai ter uma outra explosão de invasão de imóveis. Como vai resolver um troço desse? Assim, dilapidar a riqueza de uma nação, e é isso que tem sido feito com requintes de crueldade, porque o impostômetro está batendo 3,5 trilhões no ano. Bateu. 21 de dezembro, bateu. 3,5 trilhões de reais, ou seja, vai bater 3,6 até o fim do ano. Então, assim, pagando a pessoa, o Brasil a conta está sendo paga, mas está sendo dilapidado esse dinheiro para tudo quanto é lado, a impressão de dinheiro foi para níveis estratosféricos, e assim, é pobreza, né? Assim, não é legal ser rico do lado, sabe? Não é legal ver uma coisa dessa e achar que tá tudo bem, sabe? Assim, é pobreza de uma nação acontecendo diante dos nossos olhos. Eu colocaria que o erro nessa história, na verdade, a culpa, talvez, é mais nossa, que tem a condição mental de entender onde está o problema e de talvez não conseguir passar isso para essas pessoas. É claro que tem muita gente que não quer aprender, mas com uma argumentação talvez boa e bem estruturada, porra, é meio que o nosso papel fazer isso, entendeu? Trazer Assim, isso pra galera. foi a maior saída de dinheiro do Brasil via cripto da história. Então, assim, menção honrosa, né, das pessoas entendendo. Só que é aquela coisa, a velocidade, né, cara? Lembre-se, houve um grande escândalo nas eleições do Brasil por falta de inserção de rádio de um dos candidatos. E isso pesou na eleição no final, na região que foi colocado isso, porque as pessoas não têm acesso a uma TV, quanto mais a uma internet, né? Então, isso torna muito complicado, né? O Brasil carece de uma infraestrutura que para o nosso conhecimento chegar. Então, temos esse grande problema, né? Assim, de uma parte das pessoas entenderem que esse real não vale nada, né? E vai continuar valendo cada vez menos, especialmente comparado ao dólar, que também tem perdido valor ao longo do tempo. Então, é um problema sério, estrutural, que vai levando as pessoas à pobreza, né? E a gente tenta, de um lado, né? Quem acompanhou a gente teve todas as oportunidades de terminar um ano acima de 100% em dólar. Quando não, a dolarização bem feita, acima de 20%, né? Em comparação ao real. Então, nós estamos
mostrando um caminho que tem se mostrado uma tese consistentemente certa. Agora, vamos começar as conjecturas, né? Que começar a pensar para 2025. Então, deixa eu até pegar um dado aqui que eu peguei só para começar a embasar. Já que a gente está falando de dólar, vamos falar de dólar. 2018 a 2022, né, o último governo, Bolsonaro, a gente entrou com um dólar a 3,88 e saiu com um dólar a 5,28, tá? No primeiro e último dia útil do ano, beleza? Beleza. Depois a gente entra no Com caso uma pandemia, né? Vamos... Sim. Né? Existe essa questão, inclusive o dólar se desvalorizando bastante em relação a isso, foi uma coisa mundial. Não, com certeza. Deu uma diferença de 1,40, né? No fim das coisas. Na época da Dilma, e né, que depois virou Temer, a diferença deu de 1,22 no final. Então, assim, também é um pouco alarmante. Percentualmente maior, né? Na verdade, como assim? Não, sim, de R$1,22 de 1,40 para tá, 13 e entendi. pouco, percentualmente é maior, né? Entendi, obrigado, é isso mesmo. Então, assim, trazendo o que já era, o que já estava acontecendo, e, né, conversando aqui com a minha bola de cristal, eu já te digo que ano que vem, 2025, o dólar certamente finalizará o ano valendo mais do que o que ele está valendo hoje, que está em 6,08, eu acho, 6,10. 6,08 no momento que eu estou falando. 6,08. Então, assim, vai cair mais? Vai. Pode chegar a 5,99? Pode, não tem problema. Mas a gente imagina que, eu espero que, assim, espero não de querer, né? Mas eu imagino que no fim do ano, 2025, a gente vai ter dólar mais para cima. Por quê? Porque se você for avaliar o histórico do Brasil, ele tende a perder mais valor na moeda, né? O real perde mais valor do que o dólar. Ambos perdem valor? Sim, ambos perdem, mas o real perde mais valor do que o dólar. Então, se você compara real com o dólar, o que você tem? O dólar está subindo, na verdade é o real que está caindo. Então, a gente imagina que, como já foi assim nos últimos 30 anos, vai continuar sendo ano que vem. É o óbvio de você imaginar. E, se você não quer levar em consideração o que foi nos últimos 30 anos para considerar o que vai ser o ano que vem, considere o que o guardião da moeda, em tese, o Banco Central, o governo, etc., está fazendo para melhorar a situação do real? Nada. Então você olha ajuste fiscal, o gasto do governo, e toda aquela mentirada que é falada, e votação disso e daquilo, taxar grandes fortunas, os super salários não vão acabar, e coisas do tipo. Quando você começa a avaliar isso, você vê que não existe uma política de austeridade para que o Estado, o governo, gaste menos dinheiro e que tenha um controle das contas públicas e que seja um local que faça sentido você de fora investir e deixar o seu dinheiro, etc. Então você agrega todas essas informações e muitas outras que eu não citei, com o fato de que o real historicamente desvaloriza em relação ao dólar, e a gente já imagina que o dólar ficará mais caro também ano que vem, impactando diretamente em tudo, que é quase a maioria das coisas que a gente tem no Brasil, em tudo que é negociado em dólares. Eu falei numa postagem até recente no Twitter, as coisas que vão ter movimentação no preço, considerando a alta no dólar. Mas ainda não aumentou e o dólar subiu demais. É claro, não deu tempo de chegar ainda no final da cadeia de produção ao aumento do dólar, mas fica tranquilo, que ele vai chegar. E você vai ter esse aumento nos preços, evidentemente, porque o dólar está aumentando. E se ele continuar aumentando, vai aumentar cada vez mais. Então, o custo que você tem para viver num Brasil que é, em tese, um país barato de se viver,
ele vai acabar aumentando. Só que, muito provavelmente, já fazendo outra previsão para o ano que vem, o seu salário não vai acompanhar este aumento, que não é uma questão de aumento inflacionário. Não estou falando que o seu salário tem que aumentar X% da inflação, nem do M2. Eu estou falando que o seu salário ele não vai acompanhar o aumento necessário para manter o seu poder de compra, porque já está entrando na equação uma outra coisa, que é o câmbio, que não é inflação pura e unicamente. Entendeu? Então, assim, as previsões não são boas, tá? Cara, eu vou mostrar um cenário ao qual eu acredito num dólar abaixo de 5,50 no final do ano. Só para ser oposto, entendeu? Para onde nós dois estarmos certos. E aí você vem aqui daqui um ano e diz quem você acredita, né, agora, e daqui um ano vocês vêm a sua bola de cristal europeia está errada. Olha, ela depende de alguns fatores. Ela depende do agravamento do estado de saúde atual do Lula, que expressou uma série de preocupações nos últimos tempos. E isso deu uma balançada de curto prazo no dólar, né? Então, assim, quanto pior Lula estava, mais o dólar caía. Então, isso dependeria de um Lula não estar no governo ao final do ano. Existe um outro ponto que, assim, se você pega, né, esse valor atual do real frente ao dólar, ele está mais de R$ 1,50 esticado acima do fundamento. O que é o fundamento? Comparar o IPCA, o CPI, né, que é o equivalente ao IPCA brasileiro nos Estados Unidos, e o IPCA do Brasil. Ou seja, a inflação manipulada, que a gente já explicou isso em outros episódios. Dos dois, os índices de inflação, colocaria o real hoje na casa dos 4,65 fundamentos. Lógico que existe uma outra coisa, que é a demanda mundial por dólar, está mais alta no momento, por causa desses cenários de guerra. Então, eu também acredito que com o Trump assumindo o governo, nós vamos ter uma desescalada de conflitos. Então, são dois fatores. Primeiro, o interno, a permanência de Lula no cargo. E eu não estou dizendo ele governando, né? Eu estou dizendo que a ideologia à frente, né? Porque a gente teve isso nos Estados Unidos com o Biden, né? Um Biden disfuncional, mas as políticas indo à frente. Então, se essas políticas não forem à frente, né? Dá uma desescalada nesse gasto público desenfreado, se houver uma... Eu não gosto da palavra, né? Essa moralização, não gosto muito dela, mas uma moralização nos gastos públicos brasileiros, nós temos um fator de um câmbio menor. E se essa desescalada de conflito internacional tende a diminuir a demanda por dólares internacionais, consequentemente permitindo o crescimento de países consumidores de commodities brasileiras, fazendo uma apreciação do real frente ao dólar. E aí nós podemos ter realmente um dólar abaixo de 5,50 ou até menos, se esses cenários macro com cenários locais se concretizarem. Mas, veja bem, não estou torcendo para a morte de ninguém, mas o Lula tem 79 anos, né? Recém-completado 79 anos, um agravamento de uma questão de saúde que é preocupante, né? E que mexe com uma série de questões, inclusive com a capacidade de raciocínio. E isso pode ser um agravante a ponto de haver um acordo, né? Assim, da mesma forma que o Temer era um PMDB, né? Era o centro, era o centrão, a Alckmin é o centrão representado ali
E se esses acordos não saírem, a coisa não começar a não andar do jeito que foi com a Dilma, não sei se um impeachment, não acho que é o caso, mas aquele caso de, olha, dá a pasta do Ministério da Economia para alguém do PMDB e a coisa mudar, né, o rumo mudar. Acho isso um cenário possível. Como eu acho também um cenário possível a desescalada do conflito. Então é o meio que o oposto, mas entenda o seguinte: por mais que eu tenha falado num dólar embaixo de 5,50 no final do ano, não deixem de fazer o seu DCA, né? Dollar Cost Average, e mantenha os aportes mensais em dólar no preço que ele tiver. Se cair abaixo disso, faça mais, né? Uma métrica que eu gosto muito de seguir é a média móvel de 200 dias. Então, eu sigo isso para tudo. Se eu olho o dólar em relação ao real abaixo dessa média, nesse momento o dólar está a 5,54 na média de 200 dias. Então, se ele estivesse abaixo disso, meus aportes passam a ser maiores do que normalmente seriam. Da mesma forma que eu faço isso com Bitcoin, que eu faço isso com Monero, que eu faço isso com algumas... basicamente com esses dois. Né? Muito raro eu fazer com outras coisas. Então, bateu na média móvel de 200 dias, opa, vamos dar uma compradinha aqui, vamos entrar, vamos pesar um pouco mais a mão. Então, é algo que eu faço. Não é uma recomendação de investimento, mas é algo que eu estou sempre de olho. Média móvel de 200 dias está abaixo, vamos pesar um pouquinho mais a mão, vamos reequilibrar a carteira, rebalancear, ficar menos exposto em real, ficar, né, mais atento às notícias, o que está sendo feito, né, é alguma coisa de longo prazo ou é algo que não tem fundamento de mercado, como aquele dólar a 4,70, não era uma coisa de fundamento do real, em termos do que vinha sendo feito em política pública, então era um momento de realmente pesar a mão. Agora é um momento de muito mais atenção. Então o Felipe acredita num dólar acima, eu acredito que se tem um cenário desse, internacional e nacional, você tem um real abaixo no final do ano. Eu acho assim, só um detalhe, né, que eu queria colocar na sua fala, é que eu vejo, assim, o Trump o Trump assumindo e tal, e fazendo um bom trabalho, que eu imagino que é o que venha a ser feito, eu acho que a chance dele fortalecer o dólar é maior. E ele fortalecendo o dólar, ele acaba desvalorizando o real, entendeu? Tipo assim, não que ele vai Sim. fazer isso, mas o real vai desvalorizar frente ao dólar. Porque o dólar vai ganhar mais. Vai ter mais motivo para você ter dólar do que para você ter real, entendeu? Então, assim, pode Concordo. dar, sabe? Se ele levantar barreiras protecionistas muito pesadas, isso escala a guerra, né? Então, assim, a guerra escala. Eu gostei muito de uma frase, né? Se as mercadorias não passam, quem passarão serão os exércitos. Então, É, é muito isso na história do mundo. Então, se o Trump for extremamente protecionista, a coisa complica, as guerras escalam, e aí o que eu falei, esquece. A demanda por dólar aumenta. é. A demanda por dólar diminuindo, né, e ele fazendo um bom governo em termos de liberdade econômica, aí a coisa fica melhor para países emergentes, né? Enfim, aí as negociações se tornam mais facilitadas para todo mundo. Mas, assim, são duas hipóteses, são duas teses. A gente tem que estar atento aos acontecimentos. Eu acho que em termos de cripto, eu estava confuso esses dias, até postei, existem duas teses. Os holders de longo prazo estão liquidando, estão fazendo rebalanceamento de carteira, só que o preço não está caindo porque os caras do ETF e Sailor e afins estão entrando pesado no momento de compra agora.
Só que eventualmente vai ter correção, né? Eu não sei se sai esse ano. Claro que ETF é uma mudança grande no Bitcoin, e fundos entrando e nações entrando, né? Os Estados Unidos agora com essa promessa do Trump, se entrar no primeiro dia de governo, o cara fala, vai ter uma reserva em Bitcoin, vai ter explosão de preço, mas até quando essa reserva, até quando essa ânsia de compra vai segurar as pessoas, os caras que têm a compra média lá em $5.000, né? Quanto eles vão continuar acreditando nisso e não realizar nada de lucro, é um outro fator importante. Essa eu não, sinceramente, eu não tenho resposta. Eu botei e vi que a galera está em dúvida, o pessoal fica falando os dois, mas não tem os dois em algum momento, né? Em algum momento alguém vai vender e se com alta continuar, os próprios ETFs vão vender, né? As pessoas vão querer corrigir isso para Fiat. Ainda mais ETF, que não tem comprometimento com os fundamentos do Bitcoin, e sim com o lucro do fiduciário, né? Eu, assim, é uma temática que eu não gosto muito de abordar, né? Porque, assim, a gente não é de falar muito de preço e de prazo e de análise gráfica e coisa do tipo, né? Mas, trazendo, né, uma coisa que o Rubens sempre fala lá no Cripto TV e tudo mais. Imagina-se que, tá? Espera-se que a gente tenha esse bull do Bitcoin até o meio do ano que vem. Então, espera-se que a gente vá ter uma escalada de preços até o meio do ano que vem, considerando ciclos passados, tá? Então, assim, gente, não acredite nisso, porque nem eu acredito nisso. Mas, se você for analisar com base nos ciclos passados, você vê isso. Então, já fica aí, né, de previsão. Quem fala isso é o Rubens, ele que manja dessas análises, não é o meu caso, só estou repetindo o que ele fala. Mas ele traz isso. Então, assim, pode ser que isso esteja no meio do ciclo aí. Eu acho que, assim, mais coisas envolvem, eu acho que mais coisas devem ser levadas em consideração do que análise gráfica. Na Sim. boa, eu, sinceramente, a análise gráfica mostra um resultado passado e ele não consegue prever nada. Já falei isso aqui algumas vezes, falei como que sistemas preditivos, eles reagem, né, a esse tipo de escolha. Não tem como. Enfim, passando disso. Pode ser que realmente isso aconteça? Pode, mas tem alguns outros motivos, né, que eu acho que são válidos, são interessantes. Eu já até comentei isso, não só aqui em podcast, mas também em live, que eu acho que é muito interessante que a gente esteja tendo altos níveis de governo discutindo a adoção de Bitcoin. Empresas grandes discutindo a adoção de Bitcoin. Mas eles não querem adotar. Tá ótimo. Só deles estarem discutindo já é interessante. Então, assim, eu vejo isso como um bom sinal para o Bitcoin. Isso é positivo, então eu imagino que ano que vem isso venha a ser uma coisa que vai aumentar. A gente vai ter mais países falando sobre a adoção de Bitcoin. A gente vai ter mais países e empresas, talvez colocando uma parte pequena do caixa, ou aceitando pagamentos em Bitcoin, coisas do tipo, né? Então, é uma coisa que eu acho que faça sentido. Não sei, né? E também isso vai agregar no valor, né? É uma coisa que não respeita a data certa de ciclo, simplesmente Sim. acaba agregando no valor, né? É uma perspectiva minha. Acerca de a questão de guerras, etc., a gente sempre teve num momento difícil no mundo, né? Nunca foi uma fase fácil. E no fim das contas, essas guerras, quando ela começa, ela abala muito, depois ela estabiliza, né? Então a gente já meio que viu isso com a guerra da Ucrânia, né? Que começou, porra, ontem, assim, eu digo ontem porque é recente, né? Começou ontem, deu aquele baque todo nas economias, aí, porra, o Putin que não gostava de Bitcoin passa a usar, e aquela coisa toda, e depois está meio que estabiliza, né? Todo mundo já acostumou com guerra na Ucrânia, já é uma coisa normal, e agora, assim, já voltou, o povo já voltou pro piloto automático. Então, assim, não acho que isso vai afetar tanto, não, né? A essas coisas. Eu acho, assim, que
as nações, no geral, elas vão continuar movimentando como elas movimentam. Eu vejo a eleição do Trump como muito boa para fins dessas relações a nível mundial. Não exclui o fato das moedas fiduciárias estarem se desvalorizando, né? E a gente vê o Banco Central Europeu falando de CBDCs e regulamentações e coisas do tipo. Eu ainda acho que, assim, eu não sei se é um viés, né? Eu acho que é um viés nosso, como a gente usa muito Bitcoin, né? A gente acaba lendo muito sobre, entendendo, etc. A gente acha que ele vai dar certo sempre, né? Talvez seja um viés mesmo, mas eu vejo como muito positivo esse tipo de coisa para ele, sabe? Para o futuro não distante. E um ponto só que eu fico assim com um pé atrás é a questão de regulamentação, principalmente no Brasil, né? Porque eu fico vendo, eu vejo lá Lugano, na Suíça, onde eles aceitam Bitcoin, o SDT, aí os caras fazem uma estátua, né, dedicada a Satoshi, umas coisas assim super interessantes, né? Você vê países que estão sendo mais pró isso, e você tem, porra, no Brasil o pessoal falando em regulamentar a inteligência artificial porque vai ser bom para a gente, sabe? Você começa a ver algumas coisas absurdas, e assim, isso tem até a ver, né, com a notícia que eu trouxe, né, para hoje, depois eu vou falar, mas a regulamentação a nível de cripto no Brasil, ela é preocupante. A nível mundial também é, só que tem alguns países que criam regulamentações, mas são regulamentações que não restringem a liberdade de uso, ou até restringe um pouco, mas ainda assim não é tão absurdo. E você tem a regulamentação brasileira que, porra, via de regra, cara, ela é ruim, ela é muito restritiva, ela é burocrática, ela atrapalha a criação de novos negócios, ela muitas das vezes quebra negócios que já existiam. Então você tem uma regulamentação que está aumentando a discussão acerca disso, e elas, sim, todas elas vêm com o intuito de limitar. Então, assim, muito problemático. A gente está tendo o CBDC que está para chegar, a gente está tendo a CBDC que em tese era para ter vindo esse ano, não veio. Não sei se virá em 2025, mas a gente já vai ter esboços disso, testes rodando, talvez alguns bancos fazendo transferências entre eles no CBDC. Não a pessoa normal, né, a gente, meros mortais, mas talvez grandes instituições, e você tem essas regulamentações que são, assim, todas elas muito limitantes, principalmente no que tange a stablecoins, que foi o que a gente falou no início lá, né? Na verdade, foi você que falou, né? Da, Uhum. da saída, né? De dinheiro do Brasil. As pessoas elas estão comprando muito dólar porque o dólar tá, além de estar subindo muito, todo mundo está vendo que o real está desvalorizando muito. A previsão é que ele desvalorize mais. Então as pessoas querem sair dessa moeda fraca, ficar numa moeda mais forte. Hoje você já tem possibilidade de ter cartão em dólar. E aí você paga aqui as coisas, gasta em dólar, é super fácil. A gente tem também, recomendamos cartão de cripto que você paga em USDT ou USDC, que é muito melhor ainda. Então você ganha a valorização do dólar e ainda paga suas contas com um cartãozinho de dólar. E assim, N coisas. E a regulamentação tá vindo para cortar isso tudo na carne. Então, assim, não vai melhorar nada para ninguém, sabe? Tipo assim, a regulamentação ela tá aí, ela tá sendo discutida. Não é para melhorar nada para ninguém, não, cara. É só para Sim. falar que tem uma lei em cima e ela é limitante por natureza. Então, assim, é uma parte que eu fico bastante preocupado, porque é mais um é mais um aspecto, né? É mais um degrau, eu diria, na venezuelização do país. Que não é só um aspecto econômico, né? É um aspecto geral. Foi aquilo que eu postei também recente no Twitter esses dias. Porra, aprovada a alíquota de 28% de IVA para voos ida e volta internacional. Você quer sair do Brasil? Toma IVA. Você quer voltar para o Brasil? Toma IVA. E aí eu fui e postei do lado a,
a notícia lá do Hugo Chávez, lá, do Maduro, na verdade, aumentando em 300% o preço de todos os voos saindo da Venezuela. O cara quer ilhar todo mundo. Então, tipo assim, Sim. é só mais um patamar, cara. Então tem que ficar muito esperto com isso, que eu acho que é o que vai vir forte em 2025. É, ficar de olho nisso. Vamos para a notícia? Ou, vamos, para finalizar, né? Assim, tendo a ver com o que eu estava falando agora, 2024 encerra com grande atividade no Congresso Nacional envolvendo criptomoedas. O ano de 24, que se encerra nos próximos dias, representou um grande marco no avanço legislativo brasileiro frente ao mercado de criptomoedas, com projetos de lei que eles querem regular stablecoins, regular contratos inteligentes, é uma outra maluquice também que esse pessoal tem. E tudo indica que vai aumentar a regulamentação nos próximos anos, e também com o lançamento de uma nova lei do Paulo Bilinski, que quer assegurar a apreensão de bens e restringir criptomoedas de criminosos no Brasil. É um pouco de análise on-chain, ou se você prender o cara que tem alguma cripto, você fazer essa apreensão do negócio que é dele, né, que tá na viabilidade, né, de você meter a mão ali e tal. Então, assim, a gente tá vendo muita lei, que, igual eu falei, algumas têm até boas intenções, né, mas a gente não vê nada que favoreça avanço, liberdade econômica, um avanço tecnológico, científico, uma diminuição de taxa de imposto para você conseguir produzir. Não tem nada disso, entendeu? Então, assim, eu acho que relacionado a cripto, a gente está indo na contramão. Como sempre, né? Brasil perdendo mais oportunidades, como sempre. Cara, é difícil. Já prevejo que a gente vai ter que correr e fazer episódio e aula de atualização no curso Fold, porque os caras vão mudar um monte de coisa. É complicado trabalhar. Assim, até para gente que produz conteúdo e conhecimento, fica um negócio difícil, né? Imagina para quem está empreendendo, tá colocando a coisa na prática e precisa lidar com um monte de regulamentação e tudo mais. Cara, é horroroso lidar com o Brasil. Chega uma hora que os caras cansam, né, cara? É mais fácil, aquela coisa da curva de Laffer. Chega uma hora que, cara, não vou mais não, tá? Já deu para mim, melhor trabalhar ou na ilegalidade ou deixar para quem banca a ilegalidade que trabalhe, porque não quer mais, né? Não, até mesmo, cara, se você for pensar, um cara que, o cara tem 50 mil reais para abrir ali um negócio para cortar cabelo. O cara mete 50 mil reais aí no Tesouro Direto, moço, e vamos embora, 15% ao ano para dentro. Vou me arriscar para quê, só? Pois é. O cara que não tem conhecimento nenhum, né, de que isso é uma bolha no geral, né, enfim, o cara faz isso, entendeu? E você não tem serviço, você não tem competição, você não tem empreendimento, nada. Pois é. Bom, é isso. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Se chegou até aqui e já tiver o final de 2025, lembre-se de colocar no comentário quem é que estava certo no final das contas. Mande esse episódio para aquele seu amigo que ainda não dolarizou nada, para que ele comece a ver as possibilidades, para aquele cara que está pensando em investir no Bitcoin, ver as oportunidades que ele perdeu. Importante deixar isso claro, né? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.